Pai Todo-Poderoso, se colocar de pé aqueles que podem, para que nós possamos iniciar esse culto agradável ao nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus por essa igreja, glórias a Deus por essas portas abertas, por essa casa do Pai, casa de oração, casa de adoração. Que nós possamos agora, curvar a nossa fronte, vamos agora entregar esse tempo a Ele. Vamos declarar e vamos convidar ao nosso Santo Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, que esteja entre nós. Pai, nós te convidamos essa manhã, Pai, com alegria no coração, Senhor, com zelo, Senhor, pela sua casa, Senhor, com amor aos irmãos, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te adorar, Senhor Jesus. Entregar a ti, Senhor, cânticos, Senhor, todo louvor, toda honra e glória, Senhor, ao seu nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Tu és o nosso Rei, Senhor Jesus, vem reinar entre nós, Senhor. Nós sim somos gratos, Senhor, por tudo que nós somos em ti, Jesus, porque o Senhor um dia nos convidou, o Senhor um dia nos resgatou, Senhor, e hoje nós somos feitos filhos de Deus. Oh glória! Nós recebemos um novo coração, Senhor, e gratos a ti, Senhor, por esse novo tempo, Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Conduza-nos, Senhor, no perfeita adoração, Senhor. Que o seu Espírito fale com o nosso Espírito nessa manhã, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, caia em terra fértil, Senhor, e produza em nós, Pai, o mover necessário, Senhor, para que nós saiamos daqui renovados, Pai, transformados pelo teu poder, Senhor, restaurados, Senhor, pela sua glória, Pai. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, e com alegria, Senhor, mais uma vez aqui, Senhor, te louvar e te adorar. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh glória. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre o sol.
Oh, glória. Venha, Senhor, nessa noite, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova, Pai. Eu tenho vida, igreja. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Eu tenho amigos, oh glória. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigado, Pai. Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Nós temos vida, igreja. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Aleluia! Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também
Mais uma vez. Amém, igreja. Neste mês espíritos, igreja de adoração, né? Amém, Jesus. Sexta-feira, quando nós passávamos essa música, essa canção, nós percebemos que o Senhor queria fazer algo diferente nessa manhã. Amém. Nós vamos cantar uma canção que fala de família. Muitas vezes nós estamos aqui e o nosso familiar não está aqui do lado. Você tem orado, você tem buscado diante do Senhor, para que ela esteja aqui. Nós estamos vendo cadeiras vazias. No momento você possa profetizar que o seu familiar estará aqui com você. Da mesma forma, outros não podem estar aqui porque estão enfermos. Fico feliz de ver a tia Rô aqui, retornando, muito bom. Nesse momento também você possa profetizar cura, que é o momento que nós vamos agir, porque o Espírito Santo mostrou que faria. Nós já oramos com o presbítero Márcio aqui, cura, restauração, libertação, e nesse momento isso possa estar acontecendo, mas que você possa profetizar, e que a bênção do Senhor possa agir nesse momento. Vamos louvar o Senhor. Se você estiver com o seu familiar, quiser dar a mão a ele, fique à vontade, e abençoa em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Diga. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Nós vamos descer aí. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Oi, que família, hein? Sem falsidade, Em nome de Jesus, sobre sua família, sobre A em nome de verdade, Jesus, viu? expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Diga. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Isso, esse é o momento em que nós vamos abençoar. Eu quero você abençoando essa pessoa que está do teu lado. Que vocês possam nesse momento transmitir poder sobre essa família que está do teu lado, sobre essa pessoa que está do teu lado. Em nome de Jesus, vamos cantar mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai. Receba a porção em dobro, em nome de Jesus. Coração regenerado, coração
abençoe o teu irmão em nome de Jesus. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos o povo de Deus. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Vamos cantar mais uma vez o refrão. Somos. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, Somos corpo. assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, glória a Deus pela sua vida, minha irmão. Glória a Deus pela sua vida, irmãos. Nossos irmãos queridos. Oh, como é bom. Uma família vivendo amor de Cristo, sem qualquer falsidade, vivendo a glória do Senhor. Uma família Sem qualquer falsidade, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amados, começa a adorar a Deus com as suas palavras agora. Palavras do seu coração. Se você veio para adorar ao Senhor, veio para adorar e buscar a face dele, começa a falar com ele agora, palavras do seu coração com o Senhor. O som que mais agrada ao Senhor é a voz dos seus filhos adorando, falando com ele. Por alguns minutos, adore ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno, Senhor, da honra, da glória, todo louvor. Ocupa o teu lugar de honra neste lugar, Senhor. Ocupa o teu lugar de honra aqui nesta igreja. Ocupa o teu lugar de honra nesta reunião, Senhor. Seja exaltado o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós viemos para te adorar. Santo, santo, santo. Adora com os anjos, santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, começa a falar com Deus. O Senhor está ouvindo a nossa voz. O Senhor está colhendo a oração que sobe deste lugar. Abra a tua boca, glorifica a Deus, agradece pela tua vida. Louva a Ele na beleza da santidade dEle. Senhor, muito obrigado, Pai. Não há palavras diante da tua santidade. Aleluia. Diante de ti, ó Pai, todo mal, todo joelho, toda a situação se prostra. É diante de ti que estamos nessa manhã. Recebe a adoração que sai deste lugar. Recebe o louvor que sai desses lábios. Recebe, olha para esta igreja. O Senhor procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Oferece as primícias de adoração desse primeiro dia da semana que você veio para a casa do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo. Digno de toda adoração, digno de todo louvor. Só o Senhor é Deus, ó Pai. Só o Senhor é digno, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor.
Adora ao Senhor, você que está em casa também. Adora a Deus. Recebe a adoração, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Santo. Recebe a adoração desta igreja, Senhor. Recebe a nossa adoração. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Santo, 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 santo. Recebe, Senhor, essas palmas para te adorar. Oh, glória. Obrigado, obrigado pelos anjos. Obrigado pela unção. Obrigado, Senhor. Toma o teu lugar de honra. Aleluia. 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 Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Você que não cumprimentou seu irmão, cumprimenta ele aí, em nome de Jesus, antes de se assentar. Sei que você já abençoou ele na adoração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos dar a oportunidade para os irmãos que desejarem continuar a adorar ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. E nós fazemos isso sempre com base em um texto da palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8 continua: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu acho que esse é o versículo que tem mais tudo, tudo, suficiência na Bíblia. Pelo menos eu não me lembro de outro agora. Lê o versículo 8 de novo. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Que coisa maravilhosa, né? Para que nós possamos fazer boas obras, é necessário que o Senhor nos dê abundância antes. Ele nos dê graça antes. Que maravilha, né? Todo mundo quer essa bênção. Mas para quem que é essa bênção? É para aquele que reconhece a sua dependência em Deus. Quando você confia no Senhor, Ele vai gerar em você toda a suficiência para superabundar em obras, em graça. Que coisa maravilhosa, é um círculo não vicioso, um círculo virtuoso. Na medida em que eu reconheço a minha dependência de Deus, Ele faz com que a graça dEle seja abundante em mim, e Ele supra as minhas necessidades, faz com que eu possa refletir a glória dEle através do quê? Das minhas ações, dos meus relacionamentos, através da minha administração das minhas finanças, da administração do meu tempo. É assim que Deus faz, irmãos. Muitas pessoas falam: eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Mas se for analisar direitinho, veja quanto desse tempo, ou quanto desses recursos financeiros, a pessoa tem dedicado ao Senhor. Aí cada um vai fazer a sua análise sobre isso. Mas a promessa da palavra de Deus é que, no momento em que Paulo estava
falando sobre contribuições, né? Ele afirma que Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. A graça é algo maravilhoso que nos concedeu acesso a Deus. A graça é que novamente nos deu comunicação com o Pai. E Ele acrescenta ainda toda graça. Toda graça. Toda graça. Poderoso para fazer isso em nós. E eu queria profundamente, do fundo do meu coração, liberar essa bênção sobre a igreja. De toda a suficiência. Que você e eu possamos superabundar em toda boa obra. E Ele que dá o recurso para nós, faz com que os nossos atos de justiça possam ser multiplicados. Ninguém tem nada, irmãos, que o Senhor não tenha dado antes. Tudo Ele nos deu antes. O versículo 10 diz algo maravilhoso também. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia! Então ele compara os recursos da contribuição a sementes. E ele compara as nossas reservas financeiras a uma sementeira, cheia de sementes. Então, Deus dá a semente ao que semeia. Ele fala que Ele garante aqui na palavra dele, que Ele dá a semente e multiplica a sementeira, para que nós possamos fazer ainda mais atos de justiça. Aleluia. Então, quando você adora a Deus com o seu dízimo e sua oferta, você está, na verdade, reconhecendo a sua dependência de Deus. Está reconhecendo que a tua sementeira, ou seja, os teus recursos, onde estão as tuas sementes, foi antes suprido por Deus, e você pode fazer isso. E faz com alegria. E esta palavra nós vamos liberar sobre a tua vida. Como igreja, eu quero liberar você que está em casa também, que desejar trazer a sua semente. Nós queremos liberar essa palavra de multiplicação. Como igreja, em nome de Jesus, para que você possa ainda fazer mais e mais a obra do Senhor. Se você crê nessa palavra e faz isso com alegria, quero dar a oportunidade para você trazer seu dízimo, a sua oferta, aqui, as caixas que estão aqui, ou você que está em casa, ou aqui mesmo, se desejar contribuir via Pix, ou transferência bancária, os números das contas estarão disponíveis. Enquanto o grupo canta uma canção, você pode adorar a Deus com os seus recursos, com alegria, em nome de Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita hoje. Pelo menos não recebi nenhum nome. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Gostaríamos de conhecer você em nome de Jesus. Faz assim com a mão. Pelo menos estou vendo só semblantes conhecidos hoje aqui, né? Também gostaríamos de abençoar você que na semana que passou completou mais um ano de vida, de nascimento ou de casamento. Tem alguém que aniversariou, completou mais um ano de vida, de nascimento ou de casamento, para receber essa oração? Aleluia. Glória a Deus. Está meio desanimado, mas que bênção. Glória. Aleluia. Graças a Deus, com vida e com saúde, né, meu irmão? Deus é maior, né? Aleluia.
Convidar você a se colocar de pé para nós abençoarmos. Estenda a tua mão para cá. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do nosso irmão que completou mais um ano de vida. E nós somos felizes porque ele está aqui agradecendo ao Senhor. Que esse novo ciclo seja um ano de bênçãos, seja um ano de realizações, seja um ano de crescimento, seja um ano, Senhor, em que o Senhor traga a ele sabedoria nas decisões que ele vai tomar. Livra ele dos ataques do inimigo, Senhor. Ó Pai querido, toda dúvida que porventura ele tiver no coração dele, o Senhor venha com as respostas, ó Pai. E eu peço sobre a vida do meu irmão um ano de muitas experiências contigo. Enche ele com teu espírito. Libera bênçãos, Senhor Jesus, nas quais ele não possa ter dúvida de que a tua mão está agindo na vida dele. Senhor, guarda ele, a família dele. Guarda, Senhor, dá discernimento no seu trabalho, dá discernimento a ele, no seu relacionamento com o Senhor. Que cada dia mais e mais ele possa crescer de fé em fé e de glória em glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Pois os irmãos deu cumprimento, deu os parabéns para ele. Vamos liberar a bênção sobre esses recursos. Pode ficar sentado mesmo. Os dízimos e ofertas, você que contribuiu. Vamos orar. Que eu falei que em nome de Jesus, nós como igreja vamos impetrar esta bênção de 2 Coríntios, né? Sobre a tua vida. Para que haja toda a suficiência na tua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos também pelos recursos que foram trazidos para essas caixas, para os recursos que foram transferidos, ó Pai, através de PIX, depósitos, transferências bancárias. Todo irmão que fez isso com liberalidade, com alegria, com conhecimento da Tua palavra, eu peço, Senhor, que eles tenham uma experiência nesta área contigo. O Senhor multiplica a sementeira deles como nunca antes. Nesses últimos dias da igreja, as sementeiras sempre estejam cheias, Pai. O Senhor não deixe faltar nada na casa dos meus irmãos. O Senhor abra portas onde seja, aos olhos do sistema mundano, impossíveis, para que eles sejam abençoados e também o mundo saiba a diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve, para que eles super abundantemente possam fazer a tua obra sem falta de nada, Senhor. Nós os abençoamos e impetramos a tua bênção sobre a tua igreja, que haja prosperidade, que o devorador seja manietado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Queria chamar a nossa querida irmã Viviane, que tem algo a dizer aos professores, e ela vai também chamar os professores daqui a pouquinho. Então, a palavra está com a Vivi. A paz, igreja, bom dia. Gente, eu tenho que compartilhar. O Johnny nunca veio aqui na frente, nunca. E ele fica completamente constrangido. E como disse o André, hoje ele recebeu a bênção da igreja inteira. Amém pela vida dele. Eu gostaria também de agradecer todos os pais, todas as mães que estão dentro desse projeto da IBD junto conosco. Foi um semestre abençoado, foi um semestre de novos desafios, novas conquistas, né? Eu agradeço pela vida da Cris, que me confiou na minha pessoa, né, chefe? Que confiou na minha pessoa para estar à frente aí do Ministério Infantil. Então, eu queria agradecer de uma forma sobrenatural, tanto à igreja quanto aos pais, que entendem a importância, né? Hoje eu estava orando a hora que eu cheguei, dizendo, Espírito Santo, fala através de mim o que eu tenho que homenagear. E aí veio o grupo de louvor com essa... Eu não sei nem que nome chamar, mas com esse momento de família tão especial, né? E eu acho que é isso, estar com as crianças na IBD é um momento de família, né? Estar dentro da igreja é um momento de família. E dizer para eles o quanto é importante a gente estar aqui e fazer isso do momento feliz. A gente também teve na IBD esse ano, esse semestre, né? O começo do coral. O coral foi muito legal, a gente tem sentido a presença das crianças. E eu gostaria de pedir para cada pai que trouxesse seus filhos a participar. É o momento da gente louvar ao Senhor, é o momento da gente estar com alegria, dizendo o quanto o Senhor é bom nas nossas vidas. E a Escola Bíblica Dominical não aconteceria se não fossem os nossos professores, que se dedicam dia, horas, tempos. Eu falo que a gente aprende mais quando a gente está com as crianças e quando a gente está preparando, do que, de fato,
ensinar. Então, eu queria chamar aqui na frente o Matheus, a Camilinha, a Léo, a Ana Paula, a Sol, a Patrícia e a Carol. E a Sofia e a Júlia. Pode vir. E eu gostaria de pedir para o Márcio e para a igreja para que orasse pela vida deles, para que o Senhor traga outros professores, para que o Senhor traga as novas pessoas para estarem colaborando e acrescentando no coração de cada uma das nossas crianças. Então, eu pedi para o Márcio fazer uma oração por eles, pode ser? Amém. Glória a Deus, né? Nós vamos abençoar vidas, irmão. Desculpa se você pudesse colocar de pé. Eu queria muito que você estendesse a sua mão e liberasse uma bênção poderosa sobre esses professores aqui. Estão semeando o seu amor, estão semeando o seu tempo, estão semeando dedicação. Ninguém assume um ministério desse se não for por amor à obra de Deus. Eles têm preciosidades nas mãos deles, que é colocar na cabecinha e no coração dos nossos filhos, dos nossos pequeninos, a palavra de Deus na linguagem que eles entendem. Então é um ministério muito lindo que Deus deu a eles. E que o Senhor venha usá-los, que o Senhor venha tomar a vida deles nas mãos dele. Através da instrumentalidade deles, nossos pequeninos são alimentados. E vocês não sabem, professores, que sementes que vocês lançam hoje vão germinar através dos pequeninos na vida de muitos ímpios, com os quais eles têm contato no mundo, na escola, mas no coraçãozinho dele está a semente que vocês têm sido instrumentos de Deus para colocar. Então isso é maravilhoso, espiritualmente é muito lindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Pai, abençoe cada um desses professores que estão aqui. Estão sendo homenageados, sabemos que não é para a vanglória deles, mas é um reconhecimento, Pai, do grande ministério que o Senhor confiou nas mãos dele. Certamente, se o coração deles não ardesse por Ti, eles não fariam isso. Mas eles estão aqui porque creem na Tua palavra. Que eles continuem a ser instrumentos na vida de cada criança, cada junior, cada adolescente que estiver, ó Pai, ouvindo eles, sob a responsabilidade deles, Senhor. Que o Senhor use poderosamente a instrumentalidade desses vasos, Senhor. E o Senhor, que não fica devendo nada para ninguém, possa retribuir e abençoar a vida deles com sabedoria, com entendimento, com saúde, Senhor. Cada dia um amor renovado por Ti e pela Tua palavra. Nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, aqueles que têm o coração já inclinado para ensino, para que possam, ó Pai, possamos ter ainda mais pessoas, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. Assim nós agradecemos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Amém. Você vai chamar. A gente trouxe... É para trazer tudo, né, filha? A gente trouxe uma lembrancinha para os professores e, de verdade, meu coração é grato pela vida de vocês. Amém? E os nossos professores prepararam uma surpresa. Você está chorando? Os nossos professores prepararam uma surpresa de semestre, né, para as crianças. E eu gostaria de chamar as crianças de 2 a 8 anos, que eles vão subir para o nosso cinema, que foi preparado com tanto carinho. E as professoras que vão subir com eles é a Ana Paula, a Camilinha e a Sol. E os juniores, de 8 a 12 anos, e se de repente tiver alguém com mais de 12 anos que queira ir, tá bom? Pode ir com a tia Carol, que hoje ela preparou um momento super especial para vocês. Bom dia, bom domingo, e a gente agradece o semestre. Mês que vem a gente volta. Obrigada. Glória a Deus pelos nossos professores. Oi. Tem que chamar eles. Mas podia já ficar aqui, né? Deixa eu ver. Os professores que vão trabalhar hoje, ó, glória a Deus, hein? Pela vida de vocês. Os juniores de 8 a 12 anos vão estar com a professora Carol Souza. Quem mais? As crianças de 2 a 8 anos com a professora Ana Paula, Camila e Solange. 2 classes, né, querida? 2 a 8 anos. Amém.
Aleluia. Amém. Só aproveitar que as crianças estão aqui, vamos abençoar também. Pode ficar sentado mesmo. Os professores já estão abençoados. Senhor, abençoa essas crianças juniores que vão estar com esses professores, conforme já foram muito abençoados hoje. Seja um dia que a Tua palavra encontre coraçõezinhos aqui desejosos por Ti. Que o Teu Espírito faça uma grande obra na vida dessas crianças, Senhor. E abençoe esse tempo que eles estarão aprendendo de Ti. Dá ordem aos Teus anjos para estarem com eles, que eles tenham um tempo muito proveitoso, na linguagem deles e cheios da Tua unção. Batiza cada um com Teu Espírito, Pai. Assim nós oramos e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o ministério da palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Capítulo 6. Fala de uma experiência sobrenatural de Isaías. É um texto conhecido. O momento em que Isaías é consagrado para profeta do Senhor. O momento que ele é separado. E acontece algo muito maravilhoso na vida dele, que nos traz muito ensinamento sobre o que significa a presença de Deus. Ele fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele teve uma visão. E o seu séquito, os anjos, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com as 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Somente até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor continua sentado no teu trono, santo e sublime. Os serafins, os anjos continuam 24 horas por dia dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Tamanha a tua glória e grandeza. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa falar com a tua igreja. Derrama sobre este lugar espírito de graça e de súplica, para que, ó Pai, o mesmo impacto que Isaías teve, possa nos impactar também ante a tua glória e grandeza. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isaías aqui devia ter por volta dos seus 20 anos, estava sendo separado, ele era de uma família nobre, estava sendo separado para levar como profeta a nação de Israel ao conhecimento do que Deus ia fazer, dos juízos de Deus, da palavra de Deus para eles. E antes de
todo e qualquer início do ministério dele, ele teve esse encontro com o Senhor, né? Ele viu o Senhor. Ele fala que teve uma visão do Senhor. E você pode, talvez, tentar, não digo que você possa imaginar, mas pode tentar imaginar o que significa essa visão. Diante da glória que foi revelada para ele, a situação que foi mostrada para ele, como que isso deve ter impactado a vida dele. Mas há uma ordem das coisas que aconteceram com ele, que revelam muito bem como é que Deus trabalha com as pessoas, como é que Deus trabalha conosco. Veja, primeiro ele revelou a glória para ele. O que foi que aconteceu com Isaías? Ele falou assim: ai de mim, porque a glória, a santidade, que na visão dele até os umbrais tremiam, o local ficou cheio da glória dele. Ele viu serafins dizendo: santo, santo. A palavra serafim, serafim vem de fogo, eram seres de fogo que ficam acima do trono dizendo: santo, santo, santo. E tamanha santidade que com asas cobriam seus olhos, ele via isso, cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam, dizendo: tamanha santidade do Senhor, que estava ali a glória revelada. E tão logo ele teve a presença da glória manifestada na visão, ele sentiu o peso do seu pecado. Significa dizer que quando Deus revela a glória dele, o ser humano sente o peso do pecado em contraste com a santidade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos santificados de fé em fé e de glória em glória. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você toma consciência das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas limitações, e mais você chega à conclusão que se não for na dependência dele, você não tem condições de nada. E Isaías estava tendo aqui uma overdose dessa visão da presença de Deus, de ver aquela glória manifestada, e a primeira coisa que manifestou no coração dele foi: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. O pecado dele era de palavra. Não sei que palavra que ele falava, lábios impuros, talvez falasse palavrão, não sei, falasse coisas certamente que não agradavam a Deus. Era maledicente, talvez, dissesse palavras levianas. Ele falou: eu sou um homem de lábios impuros. E falou mais: e estou no meio de um povo de impuros lábios. E agora meus olhos viram a tua glória. Veja que interessante que Deus faz com que um dos serafins voe para Isaías, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. E por conta do pecado dele ser um pecado de boca, serafim tocou a brasa nos lábios dele, para purificar o pecado que ele havia confessado, que ele havia dito. Quando a glória de Deus ela é revelada e as nossas fraquezas e pecados são expostos, nosso coração não pode ter outra sensação que não de temor, irmãos, de medo, de estar fora da vontade desse Deus, porque Ele é santo, porque Ele é muito santo. E nós não conseguimos, como foi cantado aqui, compreender a dimensão desse amor que um Deus tão santo, tão sublime, tenha nos amado tanto assim, a ponto de hoje, você e eu como igrejas, termos acesso a Ele. Isso é maravilhoso. Ele continua sendo santo. Ele continua sendo santo para sempre. Ele continua sendo poderoso. A glória dele continua querendo impactar vidas e corações. A glória dele continua querendo agir na minha vida e na sua vida. E mais do que nunca nesses dias, irmãos, quando a glória de Deus é manifestada, não tem como nós não sermos confrontados com as nossas mazelas, porque Deus é luz, e Ele ilumina e mostra para cada um de nós onde é que está as nossas falhas. Isaías foi aqui confrontado com seus lábios impuros. Se a glória de Deus se manifestasse em visão para você e para mim, como ela se manifestaria e de que maneira, ou que ela traria à luz na sua vida e na minha vida,
que precisaria de uma tenaz do altar para queimar e para purificar? Será que são lábios impuros também? Será que é uma vida, talvez, dúbia, com o pé em um barco daqui da igreja, um barco do mundo? O que será que é que cada um de nós tem na sua intimidade e que nenhum pregador vai poder falar ou afirmar para você, mas aquele que convence do pecado e da justiça e do juízo é que poderá falar, que é o Espírito Santo? E eu sei que Ele já está falando aqui neste lugar. O Senhor derramará nesses últimos dias espírito de graça e súplica. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo derramado de uma forma que constrange o homem do seu pecado e das suas mazelas. E vai ser algo que Ele vai fazer, gerando uma experiência tal qual Isaías teve, falar: ai de mim, como é que eu vou fazer agora? A ponto de que as pessoas que hoje são do Senhor, as pessoas que serão salvas, possam ser agora purificadas diante da presença dEle. Há um tempo, irmãos, de juízo que começa na casa do Senhor, para que haja purificação, para que uma igreja seja preparada, adornada e santa para ser arrebatada. E desta igreja eu quero fazer parte. Você quer fazer parte também? Aleluia, glória a Deus. E nós percebemos, irmão, que temos que tomar bastante cautela quanto à obra que o Espírito Santo já começou a fazer nas nossas vidas. A presença do Espírito Santo na igreja e na vida do cristão é o maior privilégio que um homem e uma mulher podem ter na vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele guia em toda a verdade. Ele vai te guiar pela verdade. Conforme você busca a Deus, aí a luz de Deus vai entrando na sua vida, vai mostrando: olha, aqui precisa ser tratado, aqui precisa ser curado. E você vai caminhando com Deus e vai havendo santificação. Você aperfeiçoa a sua santificação dia após dia. O problema é que às vezes as pessoas perdem a consciência desse processo de santificação. E por perderem a consciência disso, acabam normalizando algumas iniquidades ou alguns pecados em suas próprias vidas. Como assim, presbítero? Veja o que Isaías mesmo falou. Ele falou: eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros também. E ele só teve essa consciência quando a glória manifestou. Ele estava ali com a glória, aí ele sentiu o peso disso aí. Até então, aquilo havia sido normalizado na rotina daquele povo. Os lábios impuros. Talvez fossem mentirosos, falassem palavras levianas, falassem mal um do outro, faziam fofoca. Eram lábios impuros. Quer dizer, um lábio impuro é aquele que libera uma palavra que não faz bem para ninguém, ao contrário, faz mal. E se esquecem as pessoas que as palavras têm poder. Você sabe que o universo foi criado pela palavra de Deus, palavra liberada do Senhor. E você e eu, que somos a igreja do Senhor, e temos uma procuração, sabe o que é uma procuração? Alguém deu poderes para nós agirmos em nome dEle. E quem nos deu essa procuração foi o Senhor Jesus, enquanto a igreja estiver aqui, para agirmos em nome dEle. E te deu o Espírito Santo, que nós estamos falando aqui, para confirmar, te conduzir à verdade. Sabe o que acontece quando você abre a sua boca? O poder criador de Deus é em favor da igreja, porque ela está aqui fazendo as vezes do próprio Deus. Quando esta palavra é aberta, aquele que abre a palavra pode ser, como de fato é ser humano, pequeno, mas quando é a palavra de Deus que é dita, ele vela por cumprir a palavra dele. E libera graça, e libera poder, e libera unção. Por isso que a sua boca e a minha tem que ser preparada, tem que ter a responsabilidade de saber aonde Deus te colocou, para que Deus te colocou, como Deus pretende te usar aonde você está, irmão. Palavra. E Isaías foi confrontado com lábios impuros e um povo de lábios impuros. Como você e eu seríamos confrontados? Eu quero insistir nesse ponto. Se a glória de Deus, eu creio na presença do Senhor Jesus neste lugar.
que estamos reunidos em nome dele. Quem falou? A palavra. Onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou também. Então o Senhor Jesus está aqui. Aleluia. Você crê nisso? Se você clamar ao Senhor, eu creio que muitos vão poder ter experiências até sobrenaturais com a presença dele. Dos anjos que estão aqui, da unção que está aqui. Deus preparou tudo aqui para nós, um banquete aqui. Para aqueles que creem. Então você pode tomar posse disso, Jesus está aqui. E Ele pode, nessa manhã, talvez confrontar você. O Espírito Santo falava fortemente para que eu trouxesse uma palavra que fizesse nos lembrar do poder que Ele colocou em nós. E o quanto, às vezes, a igreja tem normalizado situações que têm gerado afastamento da igreja do Senhor. Como havíamos dito, ali no tempo de Isaías era lábios impuros. Outros lugares talvez estejam valorizando mais aquilo que os homens podem criar e estruturar do que aquilo que Deus quer fazer. Outros lugares pode ser algo que as pessoas confiem mais nos seus recursos financeiros do que em Deus. Confiem mais na posição social que tem do que em Deus. Confie mais no amigo ou parente influente que tem para lhe dar uma condição melhor de vida. Confie mais em tudo isso. E isso vai normalizando na vida da pessoa, a ponto de ela continuar com seus lábios dizendo assim, não, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas na verdade, se um desses recursos materiais faltar, ela perde o chão. Ela perde a estrutura. E ser confrontado nisso é algo que revela em nós o verdadeiro estágio da nossa santificação em Deus. O quanto estamos próximos dEle. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Quanto mais experiências você tem com esse Deus, maior a segurança você tem em agir e em crescer em santificação. Agora, se a iniquidade entra e a confiança nos recursos materiais se torna algo normalizado na vida da pessoa, isso vai acabar gerando uma paralisação na vida dela. Porque ela acaba constatando, e o inimigo reforçando nela, que ela chegou onde ela podia estar, que ela já tem o que ela precisa. O Evangelho não é para dar o que a gente... Ele não é algo para trazer para nós, dar aquilo que a gente quer. Aquilo que, como um gênio de lâmpada que esfrega e pede um desejo. Não, o Evangelho não é isso. Evangelho é para gerar mudança de vida, para vivermos em novidade de vida. E uma vez em novidade de vida, outros verão em nós a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. E assim poderão vir para a presença de Deus. Isso é Evangelho. E há um caminho que não vai ter jeito. Isaías está sendo levantado para isso. O Velho Testamento fala isso. O Novo Testamento fala isso. Mas muitas vezes, uma palavra que é um pouco indigesta tem sido muito pouco ensinada entre nós, muito pouco pregada entre nós. Mas é uma verdade sem a qual ninguém vai poder ver a Deus. E ela se chama arrependimento. Gostoso pregar de fé, que é tudo verdade. O poder de Deus é fé, maravilhoso. Mas se você olhar ali os princípios básicos da fé que estão lá em Hebreus, fala primeiro arrependimento de obras mortas, depois fé. Arrependimento de obras mortas. Você pode olhar o Velho Testamento, os profetas eram levantados para quê? Para que o povo se arrependesse da idolatria, se arrependesse dos caminhos errados que estavam trilhando, se arrependessem de tudo aquilo que estava desagradando a Deus. Idolatria muitas vezes era forte no meio do povo de Deus. Então os profetas, e aqui Isaías não é diferente, estava sendo levantado para exatamente isso. E hoje em dia não é diferente. Deus levanta os vasos e quer levantar a minha vida e a sua vida justamente para confrontar-nos, irmão. Evangelho e bênção e o poder da fé, ele é antecedido de arrependimento. No Novo Testamento, João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Qual era a mensagem dele? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E mais, produzir frutos dignos de O que é produzir frutos dignos de arrependimento? Quando eu não me arrependi das coisas erradas,
eu produzo determinado tipo de fruto. Ruim. Fala palavrão, fala besteira, fala coisa errada. Age errado, procura as coisas que o mundo procura satisfazer a carne. Isso não são frutos de arrependimento. Mas quando eu me arrependo disso tudo, esses frutos não vão ser mais gerados em mim. Frutos dignos de arrependimento significa frutos que revelem a verdade do arrependimento que houve em você. E quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo, irmãos. Nós temos essa ferramenta agora. Eu sempre falo isso, mas eu não gosto de me referir ao Espírito Santo como uma ferramenta, né? Ele é Deus. E isso só aumenta o nosso temor por isso, porque Ele habita em nós. Aleluia. Aleluia. Por isso que nunca nós podemos, se nós estamos sendo santificados, se hoje o Espírito Santo te revelou pecado, se hoje o poder de Deus te revelou pecado, você tem que lidar com ele. Se você está tendo dificuldade de lutar contra esse pecado, ou contra hábitos que não agradam a Deus, o Espírito Santo está querendo dizer a você a glória revelada para impactar sua vida, para ajudar você a mudar. Eu que opero querer e efetuar. O seu coração já começa a querer algo. O Espírito Santo está produzindo esse querer, se libertar de coisas que te afastam de Deus. E Ele quer operar nessa manhã o efetuar na sua vida, o gerar na sua vida. O problema, irmão, é que muitas vezes a pessoa, ela sente o incômodo do Espírito Santo no processo de santificação, se sente incomodada, mas ela fala assim, acho que não é bem isso, e começa a normalizar a conduta na vida dela. Era o caso do povo de Isaías e do próprio Isaías. Normalizou a conduta de lábios impuros. Eu tenho lábios impuros, dizia Isaías, e moro no meio de um povo de lábios impuros. Mas ele já não sabia disso antes. A glória confrontou e falou, isso não é normal. Eu não quero isso para a minha vida mais, está errado. Isso me afasta de Deus. Isso, ai de mim, eu não consigo ficar diante dessa santidade. Eu não consigo me aproximar de Deus porque tem sujeira em minha vida. É isso que ele estava falando. E o Senhor trouxe aquela tenaz para queimar o pecado dele. Irmão, que tenaz de fogo maravilhosa. Para queimar a nossa vida mesmo, tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nós sofremos, a maior parte das nossas aflições, elas acontecem porque nós nos afastamos de Deus. E muitas vezes confiamos nos nossos próprios recursos, confiamos no nosso próprio braço, quando deveríamos confiar em Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Vai acontecer em reverso. Isso o Espírito Santo fala muito forte em mim. Atenção, algumas coisas podem acontecer em reverso, se o cristão normalizar essa conduta na vida dele. Aí eu falei igual Isaías, ai Senhor, ai Senhor. Que palavra difícil. Se você olhar em Efésios capítulo 2, versículo 1, dá uma olhadinha lá. O que foi que o Espírito Santo fez na nossa vida? Coisa maravilhosa, eu gosto tanto desse texto. Mas ele é ao mesmo tempo tão forte. Eu vou voltar. Efésios. Aqui Jesus começou a fazer na vida da gente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um espírito na sociedade que opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não aceitam a Jesus, aqueles que andam segundo o sistema. A Bíblia nos diz que há um espírito que opera. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O que ele está falando aqui? Está falando de seres espirituais do mal, que regem a sociedade de modo que ela viva em iniquidade, em maldade. Por quê? O pecado e a iniquidade afastam o homem de Deus. Os pecados fazem separação. Nós, em outros tempos, vivíamos debaixo desse jugo, irmãos, antes de conhecer Jesus. E guarde bem esses textos. Depois o Espírito Santo falou, reverso. Isso me deu muito temor. Mas vamos seguir. Versículo 3, entre os quais nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Olha só, estávamos condenados à morte. Mas o versículo 4 vem: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Pai, como é bom que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Então, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto maravilhoso, até aqui por enquanto, né? Antes nós vivíamos no pecado, antes nós vivíamos segundo o curso deste mundo, mas agora nós fomos retirados desse meio, foi nos dado uma nova vida, para viver em novidade de vida, foi nos dado um poder do Espírito Santo, para que nós possamos ser cada dia mais santos, cada dia mais perto dEle, cada dia mais aperfeiçoados nele. Acontece que, e isso é muito perigoso, e a palavra que o Espírito Santo falou, reversão. O que está acontecendo é que, quando alguma iniquidade entra, algum pecado entra na vida do cristão, e ele normaliza isso, e o Espírito Santo incomoda ele não trata isso, e a glória de Deus manifesta, você fala, ai, 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 mas coloca isso debaixo de um tapete, ou para tratar em outro momento, você está fazendo o caminho reverso disso. Você não, a pessoa que assim procede. Deus vivificou, você estava morto, você andava em curso do mundo, e agora você não anda mais. O Deus de misericórdia te resgatou, estando você ainda morto. Aí, irmão, quando nós não damos ouvidos ao que o Espírito Santo está querendo tratar em nós voltamos a agir como aqueles que estão mortos no sistema, não discernindo o que é Deus, fazendo às vezes a obra do Senhor, como sobe aqui. Qualquer um de nós, irmãos, tem que ter muito temor, porque antes de falar com a igreja, Deus fala conosco, e nós temos que ter temor em relação a isso. Quando eu falar alguma coisa de mim mesmo, eu estarei errado, você não precisa me ouvir, mas se eu falar segundo a palavra de Deus, irmãos, eu tiver convicção disso, eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir a palavra. Eu confio, porque eu confio na palavra, e se você confiar na palavra, a nossa fé vai fazer as coisas mudarem, vai fazer a glória de Deus mudar vidas. Muitas pessoas estão fazendo o caminho reverso ao normalizar condutas do mundo em suas próprias vidas. Isso o Espírito Santo falou, normalizar. Aí continua fazendo a obra de Deus, às vezes mecanicamente, porque tem uma escala, ou porque tem um dia, ou porque tem de algum título, ou alguma posição na igreja, continua fazendo isso. Irmão, eu quero dizer que toda essa estrutura é muito necessária e importante, mas não é ela que salva, não. O que salva é quando nós nos arrependemos, começamos a produzir frutos dignos de arrependimento, e o Espírito Santo começa a nos usar cada dia mais e mais na presença dEle. É isso que importa para o reino de Deus. Viver uma vida na qual e essa dubiedade, quando as pessoas fazem o caminho reverso, normaliza a conduta errada em sua vida e começa a ver o caminho reverso, ela está partindo para um caminho muito complicado. Romanos, capítulo 1, fala das pessoas que não atribuíram a glória de Deus, mesmo a glória se manifestando. E Deus as entregou a um estado. Vamos dar uma olhada lá, vale a pena, para a gente. Já vou finalizar também. Romanos, capítulo 1. Versículo 21, fala assim. Pode ler do versículo 20. Olha só. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis. Olha só o que aconteceu com essas pessoas. Porquanto, tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha só o que Paulo está falando aos romanos. São pessoas que conheceram a glória de Deus, mas se desvaneceram. O que é uma coisa que desvanece? Ela começa brilhando e vai desvanecendo. A vereda do justo não é assim. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Mas aqui Paulo está falando de um outro tipo de pessoa. Pessoa que desvaneceu, ou seja, vai diminuindo. Vai tornando-se vaidoso, inútil, confuso. Essa, na verdade, é a origem da palavra desvanecer, né? Do grego. Então, vai se tornando presunçosa. Não honra a Deus ou lhe mostra gratidão por suas bênçãos à humanidade. Então, eu vi a glória de Deus, mas acho que não é bem assim, acho que não tem que dar glória a nada. Olha só que coisa horrível. O que acontece quando a pessoa ela não lida com a normalização de condutas do mundo que ela incorpora dentro de si? O que acontece? O que Deus faz com elas? E aí eu queria que você e eu, nós tremêssemos juntos. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criação do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ele está falando de idolatria, de depravação sexual aqui também. Ele está falando de várias coisas que as pessoas estavam voltando a fazer. E Deus entregou eles àquela condição imoral. Deus entrega a pessoa àquela condição. Por quê? Ela vai desvanecendo e vai se afastando de Deus. Aí começa a se esfriar. Aí começa a se entristecer, não lida com o pecado, não lida com o pensamento confuso, com as dúvidas que tem, não lida com isso e vai deixando a vida levar, vai se acostumando com algo mecânico. Deus não quer isso de você, Deus tem algo para impactar a sua vida hoje. Deus tem algo para glorificar-se na sua vida hoje. Deus quer te colocar num trilho, irmão, no qual vai ser só para crescer, vai ser como a aurora, vai brilhar, brilhar, brilhar até ser dia perfeito, em nome de Jesus. Aleluia. Deus nos chamou para ser para o louvor da glória dele. O que aconteceu com os romanos? O Império Romano caiu por quê? Entrou nessa depravação, no pecado, declínio, mentira. E aí vai o caminho reverso de Efésios. O que Deus vivificou, a pessoa volta como um cachorro que volta ao vômito para coisas do passado. E aí começa a ter uma vida triste, uma vida cansada, uma vida atribulada, uma vida sem graça. Não vê graça nas coisas de Deus, não tem vontade de vir. Quando as pessoas começam a ficar nesse estágio, irmãos, estão muito próximas de serem entregues a uma condição que não tem mais jeito. Mas hoje tem jeito para mim e para você. A porta da graça está aberta. Há tempo de conserto. Aleluia. Aí o Espírito de graça e súplica é derramado sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Aquele que falava coisas ruins, começa a falar coisas boas a partir de então. Aquele que amaldiçoava, comece a abençoar agora em nome de Jesus. Provérbios 18 fala que a boca do tolo é sua própria destruição. Provérbios 18, versículo 7. E também em Provérbios 18, versículos 20 e 21, fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Só para fazer uma comparação com o pecado de Isaías. Se nós começamos a amaldiçoar ou falar coisas ruins, nós acabamos a ser levados a passos largos para onde Deus não quer. Por isso agora, policia os teus lábios. Policia como você fala com os teus filhos. Se você tem abençoado os seus filhos, tem abençoado a sua esposa, diga que é uma bênção, eu te abençoo em nome de Jesus. Cada palavra de maledicência que houve, às vezes no momento de ira, no momento de nervosismo, você libera uma palavra de peso, seja anulada em nome de Jesus. Para que nós possamos agora sempre viver de fé em fé, de glória em glória, crescendo na presença do Senhor. Oh Deus maravilhoso, como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é bom, riquíssimo em misericórdia. Eu gosto desse texto. Ele é riquíssimo em misericórdia.
E você está aqui porque a misericórdia dele está tratando o teu coração. Está tratando o coração de você que está em casa também. Você pensa que assistindo o culto aí da sua casa, uma vez por semana, às vezes mal assistido. Isso não é culto. O culto não é para ser assistido. Se você vai cultuar na tua casa, você separa esse tempo para cultuar a Deus. Agora, assistir culto, nós não estamos num programa de televisão, irmão, nós estamos na igreja do Senhor. A nossa voz está chegando, não sabemos onde vai chegar, mas hoje chega essa palavra de exortação para você. Deixe de fazer o caminho reverso. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você foi chamado para ser poderoso em Deus, aleluia. Não porque você é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, é porque Deus é melhor em você. Porque Ele manifesta a sua glória. Nós vivemos aqui, irmão, parecido com um anfíbio. Sabe o que é um ser anfíbio? É um ser que vive meio na água, meio na terra, meio na água, meio na terra. Eu não estou falando isso de divisão, porque nós estamos aqui fisicamente na terra, mas em espírito nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós lemos aqui. E por estarmos lá, nós temos que desejar estar lá, não desejar estar aqui, porque aqui é transitório. Aqui está para nós superabundarmos na graça dele, como nós lemos no texto lá em 2 Coríntios. Para nós sermos usados, Ele garante sementeira, Ele garante força, Ele garante vigor, Ele garante um novo tempo. Se não tem sido assim na sua vida, se você está desanimado, comece agora a verificar se não tem coisas normalizadas na sua vida, com as quais você tem que tratar. Coisas que são pecados, se você sabe que é pecado, o Espírito Santo te incomodou com isso, mas você precisa talvez ser impactado com a glória, como Isaías foi. Se é isso que você precisa, hoje tem glória de Deus para impactar a sua vida nesse lugar. Se você crê nisso, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus na sua vida. Aleluia. E ela vai te constranger mesmo. Vai me constranger também. Para tirar. Eu não quero tranqueiras na minha vida. Você não tem que querer tranqueiras na sua vida. Coisas que te levam para trás. Coisas que te fazem desanimar. Coisas que te deixam você longe de Deus. Não. Pecados de olhos. Eu não perdendo tempo com rede social, irmãos. Que coisa viciante. Perdendo tempo, e depois fala que não tem tempo para Deus, não tem tempo para a palavra, mas tem tempo para a rede social. Tem tempo para acessar a internet com coisas, sabe-se lá. O quê? Tem pais que temem que seu filho atravesse a rua sozinho, mas deixa a internet livrezinha para ele acessar o que ele quiser. Vê se tem cabimento para acessar o mundo inteiro, de tudo que tem. E quanto isso tem gerado problemas nas famílias. Nós temos que nos policiarmos com isso. Queremos a glória de Deus, mais que tudo nesses últimos dias, para nos impactar. Você gostaria que a glória de Deus impactasse a sua vida igual impactou Isaías? Você gostaria que hoje ele mandasse um serafim trazer uma tenaz do altar para queimar, talvez teus lábios, talvez teus olhos, talvez tua sexualidade, talvez a tua avareza, talvez as tuas preocupações, não sei. O que precisa ser queimado? Serafim é ser de fogo já, pela própria natureza da palavra. Então Deus pode mandar fogo aqui, não para consumir, mas para santificar. Fogo para santificar, irmãos. Não tem lugar melhor do que ser santificado, porque daí a alegria do Senhor enche teu coração. Você tem segurança em clamar, em falar com a palavra de Deus, não porque você é perfeito. Nós vamos ter que lidar com arrependimento quando aceitamos Jesus, e vamos ter que lidar com arrependimento depois no caminho com Deus, porque Deus vai revelando as obras das quais nós temos que nos arrepender. Sempre nós temos que nos arrepender. Arrependimento. E hoje, aqueles que estavam fazendo um caminho reverso, volta para o caminho da salvação. Aleluia. Quero orar como Zacarias revelou no capítulo 12, dizendo: Espírito de graça e de súplica sobre nós. Aleluia. Aleluia. Derrama Espírito. Sabe o que é o Espírito de graça e súplica? É o Espírito Santo. Olha aí, você vai lembrar agora, em nome de Jesus, da situação da qual você precisa pedir perdão. É o Espírito de graça e súplica. E vai deixar você no mesmo estado que Isaías estava. Senhor, ai de mim, eu quero sair disso. Não quero mais isso para a minha vida. A partir daí você vai ser vaso poderoso.
Eu quero profetizar um tempo em que você vai ser vaso transbordante de glória. E ele começa agora com purificação. Olha a tenaz do altar, Senhor, traz aqui para esta unidade. Aquele que está orando na sua casa e crê, seja também queimado. Mais unção, mais. Olha o Espírito Santo aí trabalhando na minha e na sua vida agora, irmãos. Se você crê, agora coloca o seu coração no trono da graça. Começa a falar, Senhor, ai de mim. Eu preciso desta graça, eu preciso desta unção. Oh, aleluia! Derramarei o Espírito de graça e súplica. E quando o Espírito Santo é derramado, você olha para Jesus, aquele que foi traspassado por você. E você normalizou coisas que afastam você da presença de Deus. Não queremos nada normalizado em nós, Senhor. Purifica os nossos lábios agora com a tenaz. Purifica a nossa mente com a tenaz. Tanta porcaria entrou na mente. Você deixou entrar pela internet. E aquilo encontrou lugar no teu coração, irmão. Olha a tenaz do altar sendo liberada para queimar mentes e corações. A palavra do Senhor nos garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas é uma atitude que eu e você temos que tomar, é individual. Nós temos que desejar a glória e a presença dEle. Se você pudesse colocar de pé, eu quero dedicar um tempo para nós orarmos. Aleluia. 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 Como Deus me incomodou com isso, a palavra é reverso. Nós não vamos ficar no reverso, não, Senhor. O fogo agora vai nos colocar no trilho que é seu. Nós não queremos isso, Senhor. Nós suplicamos a Ti, ai de nós. Ai de nós como igreja, ai de nós como indivíduos. Ai de nós, Senhor, que nada normalize. A normalização de um pecado aqui ou outro ali acaba levando a algo, um estado que se chama apostasia. Quando não há mais jeito. Mas nós não vamos para lá, não. Nós vamos para o céu. Nós queremos estar contigo, Jesus. Espírito Santo de graça e súplica, começa a ser derramado sobre vidas aqui neste lugar. Em nome de Jesus, intercessores, intercedam pelas vidas aqui, para que haja arrependimento neste lugar, para que haja revelação neste lugar, para que haja santificação neste lugar, para que haja uma vida única neste lugar para cada indivíduo, e a unicidade dessa vida é aquela que caminha para Ti, em santificação, de fé em fé, de glória em glória. Ó Espírito Santo, convence-nos dos nossos pecados a cada dia. Quem não tinha força para orar e para buscar, recebe força agora aí. As mentes que estão cauterizadas agora, sejam liberadas. Em nome de Jesus. O Senhor vai te colocar arrependimento. E depois você vai ter fome de Deus. Para falar como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Senhor, toca o meu coração para dizer, se você precisa perdoar alguém, talvez a pessoa, as duas estejam aqui, talvez. Eu estou falando. Libera esse perdão. O inimigo está achando ocasião para querer atrapalhar a tua vida, atrapalhar o teu relacionamento, atrapalhar a tua comunhão com Deus, irmãos. Libera perdão agora. Esse Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tem vergonha não, é lindo as coisas que acontecem na casa de Deus. Se quiser abraçar essa pessoa, falar perdoa-me, agir mal, faça isso, coisa mais linda. Quebra na casa do Senhor, você resolve. Casa de oração é aqui. Oh Espírito de Deus, é uma mais unção, mais unção sobre este lugar. Onde havia desânimo, onde havia situações normalizadas, que haja um fogo grande para queimar, e vai queimar para santificar, e vai continuar queimando aí
dentro de você. Se você crê, você recebe esse fogo agora. E ele passa teu coração agora. Tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de você vai cair por terra em nome de Jesus. E aí começa a restituição. Aleluia. Filho, quanto tempo o Senhor quis restituir a tua vida? Você se lembra do passado, de coisas boas que aconteciam, coisas que você perdeu e que hoje você lamenta por ter perdido? Há muito o Senhor quis restituir e restituir em dobro. A restituição já está pronta para a tua vida. O poder já está pronto para restituir tudo que o inimigo roubou. Mas algo precisa ir, algo normalizado na tua vida precisa ser tratado. E o Espírito Santo trata hoje, já te revelou agora. É Ele que revela. Quando você tratar disso, vão ser como comportas sobre a tua vida. Que você não faça motivado pela resposta, mas faça pelo aquilo que o Espírito Santo vai te constrangendo agora. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão pelas nossas negligências. Te pedimos perdão pelas nossas omissões. Te pedimos perdão, Senhor Jesus, se de alguma forma ou outra levamos a coisa com mecanicismo ou religiosidade, qualquer coisa que seja, qualquer coisa que tenha sido. Se alguma vez deixamos, ó Pai, de ouvir a Tua voz e agimos com nossos próprios recursos materiais, deixamos de confiar em Ti, Senhor, pedimos perdão a Ti em nome de Jesus. Tu que és santo, estás sentado no alto e sublime trono. Os serafins continuam dizendo santo, 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 santo. E essa santidade nos constrange nessa manhã. A nós que estamos aqui, a todos que nos assistem em qualquer horário, constrange-nos, ó Deus. A quem está confessando pecados, Pai, libera perdão pelo sangue de Jesus. Tu que és riquíssimo em misericórdia, a Tua palavra diz que Tu és riquíssimo em misericórdia. Não deixa ninguém fazer caminho reverso. Ninguém vai fazer caminho reverso. Em nome de Jesus, nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Sinta aí a paz gostosa que tem aquele que é perdoado. Você pode sentar um pouquinho. Agradeço, quero passar a palavra para o pastor Marcos, para dar os avisos. Pode ser, pastor? Já vai despedir você em nome de Jesus. Aleluia. Está sentindo gostoso aí? Fala a verdade. Deixa o Espírito Santo continuar a trabalhar na tua vida. Que Deus abençoe você e te dê uma semana de paz e de vitória. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Como é bom nós estarmos juntos. E quando o Senhor fala conosco é maravilhoso. Amém. Eu quero só dar alguns recados para que você atente aí à programação e se programe para essa semana. Amanhã nós vamos ter reunião de oração presencial às 20 horas. Então, convite para toda a igreja estarmos juntos aqui em oração. Nós vamos orar pela cidade, pela nação, pelo ministério, pela família. Vamos estar juntos aqui amanhã, tá bem? Às 20 horas. Seja junto conosco. Na quarta-feira nós temos o culto de cura, libertação, às 20 horas. E Deus tem falado muito conosco nesses cultos. Venha participar, venha receber, traga convidados. Que Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida e na vida do teu convidado também. Em nome de Jesus. Quarta-feira agora, às 20 horas. Vamos ter aí o 21º Congresso das Mulheres. Transformadas para transformar, a pastora Raquel Pozella, que vai estar ministrando com as mulheres, lá no dia 21 de março, mas já faça a sua inscrição, não deixa para depois, já procura, pode procurar aqui a Célia, a Gisela, a Roseli, né, para fazer as inscrições aí, já faça, porque já tem mais tempo aí, né, tem menos parcelas, quer dizer, dá para parcelar em mais vezes aí, tá bem? Então, já vai fazendo, não deixa para depois não. Vamos ter a reunião de homens, dia 8 de julho, lá na Vila João 23, na unidade 2. A mulher virtuosa, quem vai ministrar será o presbítero Edivando. A reunião de homens vai falar da mulher virtuosa, olha só, né?
Deve ser um mistério aí, uma revelação de Deus, né? Então, aos homens aqui, participe dessa reunião de homens, que vai ser uma bênção, né? Dia 8 de julho, às 20 horas, é uma terça-feira lá na unidade 2, tá bem? Vamos ter aí a EBF, dia 19/7, 19 de julho, é um sábado, das 13 às 17, lá na unidade 2, então também dá para fazer as inscrições ali pelo QR Code, tá bom? Então já se planeja. No boletim, você pegar o boletim, tem lá o QR Code, você pode entrar por lá e fazer a inscrição, tá bem? Então se programe, dia 19/7, nós vamos ter a EBF, Escola Bíblica de Férias, tá bem? Para as crianças aí. E vamos ter o 14º Encontro de Homens, dia 2 de agosto, né? Lá na Churrascaria Palusa, como nós fizemos aí o ano passado. O tema O Plano Perfeito, é o pastor Jonas Lenzo que vai estar ministrando com os homens. E como Deus usa a vida desse homem de uma maneira poderosa, então aos homens participe, porque Deus tem algo para falar no teu coração nesse dia também. Não é só nesse dia, mas todos os dias Deus quer falar. Mas procure ao nosso irmão Luiz, o Luiz Sequim, e faça a inscrição. Ele tem as fichas lá, você pode procurar e já fazer a inscrição, tá bom? Muito bem. Acho que são esses recados. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Aleluia. Vou orar por esses pedidos de oração aqui também. Senhor, quero entregar diante do Senhor cada um desses pedidos de oração que foi depositado aqui nesta caixa, Senhor. E o Senhor conhece cada um dessas vidas, cada situação, que o Senhor manifeste do teu poder, da tua graça, traz salvação, traz libertação. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus de cura, traz cura, Senhor. Em nome de Jesus, abre portas, Senhor, de emprego. O Senhor é o Deus poderoso, meu Deus, que age em cada situação. Nós colocamos diante do Senhor cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Revela, Senhor, da tua glória, Senhor, sobre cada uma dessas situações, dessas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos essa semana diante do Senhor. Colocamos cada família diante do Senhor, meu Deus. Começamos uma semana de férias, que o Senhor abençoe, guarde, livre, Senhor, as crianças, jovens, adolescentes, meu Deus, livra de todo mal, em nome de Jesus. Nesse tempo de férias, muitos viajam, Senhor, que o Senhor guarde, meu Deus, dos seus caminhos, aonde quer que possam ir, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqui os maridos, as esposas, filhos, avós, tios, netos, abençoa toda a nossa família, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor e queremos glorificar ao Senhor em todo o tempo, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor nós damos a Ti, Jesus. Abençoa aqui o Teu povo, Senhor, e nós em todo o tempo, Senhor, queremos exaltar o Teu nome, Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Dê um abraço no teu irmão que está ao teu lado. Vá na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor mais um momento.